Olá, pessoal. Boa tarde. Começar. Antes de começar o tema dessa aula, propriamente dito, queria falar sobre duas coisas. Primeiro, falar um pouco mais sobre a avaliação, que acabou na última aula não dando tempo, por isso deixar no final, acaba dando tempo de novo. E depois eu quero falar mais um pouco sobre qual é a ideia desses próximos 3 encontros. Quer dizer, o que a gente pensou, eu com o Michele, a gente conversou sobre a estrutura da disciplina. E o que a gente pensou, qual é a ideia, assim, o que a gente pensou, a justificativa dessa estrutura. Então, primeiro, sobre a avaliação. Que a gente combinou, né, que aqueles comentários que vocês colocaram, não consegui ler todos, assim, então vocês colocaram hoje e tal, mas aqueles comentários vão contar com a avaliação, tá? Aquelas questões que vocês colocam para cada encontro. Não quer dizer que precise colocar todo mundo, precisa colocar todos, tá? E toda semana. Mas é importante vocês colocarem o máximo que vocês conseguirem, assim. Tá, eu tenho, assim, não vou pensar tem que ter 80%, por enquanto não pensei nisso, não. Estou cada vez com mais dificuldade de ter aspectos, definir a avaliação por meio de aspectos objetivos. Mas, assim, eu quero olhar que vocês, tipo assim, estão participando, né, por meio daqueles comentários. E esses comentários podem ser... como eu já falei, mandei também mensagem para vocês, pode ser tanto dúvidas como questionamentos, como apontamentos de relações com a própria prática, ou apontamentos para fora, relação com outros autores, críticas, pode ser questionamentos de qualquer natureza, né? Assim, reflexões sobre o que eu vi que o pessoal colocou bastante, reflexões sobre a própria vida, né, digamos assim, tanto profissional como pessoal, que esses autores nos provocam, beleza? Então, esse é um aspecto, vai ser um das componentes, digamos assim, da avaliação. Além disso, na disciplina da pós, eu tenho trabalhado com, assim, nas últimas disciplinas que eu tenho dado, eu tenho trabalhado com outros dois componentes da avaliação, né, que foi quem fez análise mês passado, a mesma coisa, tá? Que é que eu tenho chamado de relato de experiência de afetos, tá? Que é tipo assim, um trabalho pessoal, que é meio falando o que a disciplina provocou em vocês, assim, como a disciplina afetou vocês, beleza? E esse relato individual, ele pode ser em qualquer formato, ele não precisa ser um texto em prosa, digamos assim, não precisa ter um texto escrito, ser um texto escrito. E pode ser assim, um diário, aula a aula, ou pode ser uma coisa assim, não precisa ter em ordem cronológica, pode ser uma coisa organizada pelas ideias. Nas últimas disciplinas que eu tenho feito essa forma de avaliação, depois eu posso até mostrar alguns exemplos para vocês, que é assim, as pessoas fazem esse relato de experiência de afetos em formatos muito diferentes. Tem gente que faz uma página no Instagram, tem gente que faz vídeo, tem gente que faz, pode ser só vídeo, por exemplo. Tem gente que faz desenho, pode ser só desenho também, entendeu? Tipo assim, gente que se expressa, como então desejos mas que expressem isso. O que a participação na disciplina provocou em vocês, tá? Aqueles desejos que a gente viu. Do Diego. Espero que não seja mesmo. Mas tipo isso, exatamente. Foi isso que ele pediu, né? Como o que a matemática provoca em vocês por meio de um desenho, né? No caso da disciplina. Eu acho que esse relato, mas quem quiser uma coisa mais inteira em prosa também pode, tá? Mas assim, pode ser mais de um formato desse, pode misturar essas coisas. Tem gente que faz doc, tem muita variedade. E esse relato eu acho bacana porque esses autores e autoras que nós vamos ler aqui, eu acho que são autores que tiram a gente muito do lugar,
entendeu? Especialmente na nossa formação de exatas, né? Assim. Então, eu acho que é bacana ler isso, assim, de como, o que essa disciplina provocou, né? Assim, eu tento escolher autores muito que fazem a gente repensar nossas práticas, etc. Beleza? Então, essa seria uma segunda componente da avaliação. E a outra coisa que eu acho bacana é ter uma componente da avaliação que seria meio no formato de um artigo acadêmico mesmo, tá? E essa pode ser em grupo, tranquilo? Pode ser em grupo, a princípio, assim, tipo 4 pessoas, algo assim. Então, vocês produzirem algo que tem a ver com a disciplina, pode ser algo que tem a ver com o projeto de pesquisa que relacione, acho que para quem está cursando mestrado e doutorado, eu acho até isso bacana, porque já otimiza, digamos assim. E para quem pretende entrar no mestrado e doutorado futuramente também, que ajude ou no projeto de pesquisa em andamento ou no pré-projeto de candidatura, entendeu? Pode ser algo até que vocês futuramente incorporem como um pedaço da tese, beleza? Então, seria a terceira componente da avaliação, um artigo mais acadêmico. E vocês podem, não obrigatoriamente, mas podem pensar num artigo visando uma publicação também, entendeu? Já pensando assim, uma coisa pragmaticamente, tem que pensar sempre na avaliação do programa, né? Então, para quem é aluna do programa, isso é muito importante para a avaliação do programa, que é a produção discente, tá? Então, quem quiser fazer um artigo visando publicar, também pode ser, beleza? E eu falei grupo de 4, que eu acho que mais do que isso começa a ficar, né? E são normalmente os periódicos da área de ensino e educação aceitam, né? Assim, alguns aceitam até 3 autores, mas mais de uma hora de autores é mais difícil de publicar, beleza? Quem quiser fazer individual também pode, tá? Então seria isso, essas 3 componentes da avaliação: os questionamentos a cada semana, o relato, depois eu boto isso no. Se você for concordar, coloquei. Continuamente sobre isso, sobre a avaliação. Então beleza. Não, eu coloquei no PDF, né? Isso. Tá, não coloquei o link lá para entregar. Não. Eu coloquei naquele PDF da disciplina. Beleza? Esses 2 para o final. Entendeu? O relato de afeto, vocês podem fazer periodicamente. Pode fazer uma anotação de cada semana, mas é para entregar no final. Certo? Esses 2 eu vou colocar um link lá para vocês entregarem. O outro, que é um questionamento a cada semana, que é para fazer a cada semana. Não precisa ser uma coisa muito longa, tá? Pode ser tipo 2 frases. Mas para vocês verem longa, não precisa se preocupar em escrever um texto. Pode ser uma pergunta mesmo, assim. Pode ser uma coisa bem curta. Eu vi até que o pessoal está escrevendo até coisas mais longas, que eu acho legal, pode ser também. Mas eu estou falando isso por quê? Deve deixar encabulado. Pois é. Estou falando isso porque não deixem de escrever achando que não está suficientemente desenvolvido. Não precisa. Esse a cada semana não precisa ser uma coisa assim que está totalmente entendida. Muito pelo contrário. Não precisa ser eu vou formular uma questão super foda. Entendeu? Pode ser uma coisa meio. Beleza? Então ele pode ser uma coisa curta. Então é importante aí voltando lá. Tranquilo, André, pessoal? Beleza? Esse que é para colocar a cada semana, eu não vou colocar na forma de link para entregar a avaliação, porque senão só eu consigo visualizar. Entendeu? Só quem está cadastrado como professor na sala consegue visualizar. Então por isso que eu estou botando ali no chat mesmo, né? Não sei se é meio chat, tem aqueles comentários ali, né? Beleza? Eu só peço que vocês tenham cuidado de colocar na respectiva aula, tá? Certo. Porque senão depois quando eu for olhar eu vou conseguir entender, certo?
Beleza, pessoal? Mas no chat associado a cada encontro. Tranquilo? E os outros dois eu vou botar um link para entregar no final da disciplina. Ficou entendido? Certo? Acham bom isso? Beleza? Bom, acho que puxa a gente, né? Um pouco para as leituras. Isso. Não tem jeito. Não, essa dinâmica foi feita com a professora, a Andréia, da FMS. Eu achei ótimo. Ela botou lá para a gente, a cada aula, falar, colocar alguma coisa. E a gente só via que o outro publicava quando a gente publicava. Ah, é? Era um esquema assim. Mas como é que ela fez? Foi qual plataforma? Era no... Como é que era? Ava. Ah, tá. No ABA da UFRJ mesmo. Não, acho que era no FMS. É mudo, né? É mudo isso. No da UFRJ também é mudo. Esse da UFRJ eu resisto um pouco em usar, embora seja recomendado. Eu acho que no Google eu tenho mais controle. Assim, da UFRJ... Me parece mais fácil de organizar. Eu acho também mais fácil de organizar, mas na UFRJ eu sempre tenho um temor que vai sumir tudo a qualquer momento. Tipo, siga, sabe? Sai do ar e... Não, sempre tem um pouco isso, pode ser. Mas o problema que eu estou tendo também, por exemplo, nos nossos projetos lá, o EMAR, se eu faço um Classroom dentro da UF, eu não consigo incluir ninguém que não seja, não tenha o meu. Por outro lado, quando a gente faz externo, aí não pode ser institucional, mas aí todo mundo pode abrir no Gmail. Então eu também saí do Classroom da UF por conta disso. Esse aqui eu até fiz pelo e-mail institucional da UFRJ. Mas eu acho que esse DUF ele é mais chato do que o da UFRJ. Mas como que você consegue me colocar como Gmail de fora? Então, esse institucional da UFRJ ele não deixa colocar outro e-mail institucional. Ele só deixa colocar esse ou da própria UFRJ ou não seja institucional, entendeu? Eu acho que o IDUF, eu falo que o meu companheiro professor da UF, ele sofre dessa. Esse IDUF eu acho que ele é mais fresco para essas coisas. Mas o seu, no caso, você não paga por fora aquela armazenagem, é da UFRJ mesmo? Não, eu até pago por fora para poder gravar. Porque o da UFRJ, o institucional da UFRJ, não está mais pacote lá, é só o basicão. Mas aí eu pago o meu Gmail mesmo. Eu pago para poder gravar. Eu pagava o Zoom, aí eu cancelei o Zoom e estou pagando o pacote de e-mail, que eu acho o Meet, eu gosto mais do Meet assim, do que o Zoom. Legal. Coisas da pandemia, a gente agora tem uma plataforma favorita para vídeo chamada. Algumas coisas que ficaram na pandemia é muito bom. E essas plataformas também, né? Eu até já usava o Classroom antes, mas isso ficou muito mais incorporado, né? Assim, depois da pandemia. Eu usava Moodle, eu adorava Moodle. E aí eu fiquei na pandemia, usei Moodle, mas chegou uma hora que eu fui vencido. Eu já também passei por esse processo. Usei Moodle, depois eu comecei, sei lá, eu acho o Classroom mais fácil. Mais intuitivo. Embora o Moodle tenha mais recursos. Tem. Mas assim, eu não sou muito, porque recursos mas tá bom. Eu preciso também. Exatamente. Vitor, deixa eu falar uma coisa que eu estou desatualizada com o calendário. O semestre vai até julho? Julho, até tipo meados de julho. Acho que a última aula é 18. Julho. O João Pedro vai responder. Eu estou pegando agora aqui abrindo para poder ver certinho. Eu tenho tipo um negócio segundo. eu tenho que ter impresso aqui, um negócio que não é aquele negócio que a gente fez do tipo segunda semana de julho. Uma coisa assim. 25 do 7 a avaliação das disciplinas, né? 16 do 7, 25 do 7, segundo Último período. Eu acho que esse 27 já é um fechado. 20 do 7 é o último período. Esse 25 do 7 já é só se necessário, né? Já é depois do final do período. Mas vem cá, e se houver greve agora? Como é que está essa questão de greve? Eu espero que não haja.
acho essa greve não dá vergonha, né? Eu acho essa greve fina do cara. A gente fazer greve agora, eu acho que é muita falta de noção da situação política do país, né? Assim, é praticamente... Esses anos Passou mais de 4 anos sem nenhuma. eu acho que primeiro tem esse aspecto. Eu acho que entra Bolsonaro ninguém faz greve, aí entra o PT faz greve. Aí todo mundo vira macho, né? Todo mundo. Eu falei isso, agora eu vou pedir greve. O Pedro II, gostei muito dessa galera do Pedro II. E eu falei isso, falei, todo mundo virou macho. Agora todo mundo virou macho porque ele não vai retaliar, não vai correr um ponto. Bolsonaro ninguém faz greve. Então eu acho bem, assim, vergonhoso mesmo. Acho que as pessoas deveriam ter vergonha. Imagina o Pedro II que começou dia 1º, calendário 2024, parou dia 3. Exatamente. Tem um ensino fundamental 1. Isso. Tá, Pois é, não vou nem muito- falar porque eu eu acho já aborreci hoje de manhã, então. E o Luiz estava falando para mim, Luiz é nosso companheiro, ele estava falando que na UF fechava até o RU, né? Na UF, isso é o problema, porque os alunos dependem. Agora eles vão abrir no horário do jantar só para estudante e vão disponibilizar, olha isso, botar no ônibus o SUF para levar o pessoal para o restaurante popular. Esse é o tema agora. E as pessoas- Mas aí, Essas instituições que têm cotas, já começou. Um cursinho botou um brasão do Pedro II e botou. Não fiquem sem aula, 70% de desconto para alunos do Pedro II. Então, assim, e quem não tem? Nem 70%, 80%, 90%. Eu vi no Twitter um pouco falando que era para se inscrever no Enseja, que é quem está no 3º ano, porque faz o Enseja e se passar no Enem, pode entrar na universidade. Porque já começou a greve muito legal. E todo mundo no Twitter retweetando e batendo palma e falando que era para Eu fazer. acho que esse tipo de movimento é dar arma para o inimigo, assim, literalmente. É dar arma mesmo, assim. A gente está convivendo com um congresso inamistoso que, assim... O presidente da comissão de educação é quem? O presidente da comissão de educação é quem é? Ele está doido para chamar o presidente do sindicato A, B, para alguma coisa lá no Congresso e virar circo de extrema. Então, uma das coisas que... Desculpa, eu acabei não escrevendo nada, não sei o quê, você já foi professor 4 vezes, sabe que eu sou um cara muito participativo, mas tive morte da família da esposa, teve fêmur quebrado da avó dela, uma loucura, e eu tive que ficar no livro. Mas uma coisa que eu ia por lá e acabei me colocando é que, assim, por exemplo, pela primeira vez em campus do Pedro II tem maioria preta. pois É o caso de São Gustavo 3. É a primeira vez na história. Isso. E aí, e atende aquele pessoal todo. Então eu fiquei pensando, poxa, quantos IFES parando aí, o que vai fazer com essa gente? Exatamente. Meu Deus do céu, cara. Isso é insano. Tem que lutar com a escola aberta. Lutar com a escola aberta. Eu acho que é muito olhar para o próprio umbigo, assim, fazer essa greve sem olhar para a situação do país. Claro, é verdade, está sem reajuste, assim, mas eu acho que não, eu quero meu reajuste, foda-se. Eu acho muito. Mas aí, tem duas coisas. A história da RIP foram os funcionários já estão parados há mais tempo. Agora, eu tenho informação do pessoal do Instituto de Economia, né? Daqui, da UFRJ, que eu vou de lá. E lá, as reivindicações que eles querem fazer não é com foco na questão salarial. Porque eles são do Instituto de Economia. Aliás, lá está a Esther Leque, que é a Eu sei, sim. é uma questão da déficit zero, da falta de investimento na universidade, que não é só o salário, porque a gente não tem recurso para nada. Sim, é verdade. Entendeu? Então, o que eles estão querendo, na verdade, isso eu estou falando do que está rolando no Instituto de Economia, que é uma galera que está pensando com uma perspectiva mais econômica. É demandar e aí buscar negociar para essas questões, né? Ver essa ideia de política déficit zero, que é um negócio estranhíssimo. A gente não contou para isso. Eu não botei no déficit zero. Né? E
questões, no caso da universidade, do financiamento institucional da universidade. Mas mesmo pode ser para greve. Isso. Por isso que eu falei, pintou também essa conversa toda lá no Pedro II, não, deve ser zero, etc. O investimento em todos os institutos federais, nas universidades federais, mas dá para você, cara, não é que nem no meu tempo, cara. No meu tempo a gente fazia greve para se comunicar com tambor, sinal de fumaça. Hoje em dia você tem turista, você tem tudo. Porque eu acho que a greve das instituições federais nesse momento vai enfraquecer os setores do governo que defendem isso que você falou. Isso, exatamente. Uma categoria tão desorganizada como os Uber, eles conseguem fazer uma carreata da Zona Sul até o aeroporto, passa em todos os jornais. A categoria de professores e funcionários não conseguem fazer um movimento de um dia em algum local que possa ter pode ser virtual, né, cara? Hoje em dia pode ser virtual. Exatamente, como a escola funcionou. Imagina todo mundo das instituições do Brasil fazendo tuitaço, sei lá. Ia chegar em todo mundo. Tá vendo? Um hashtag lá em cima, lá no céu das instituições federais do Brasil todo. Funcionando. Pois é. E até você fazendo um movimento de aula aberta de campo, levar a universidade para algum lugar e parar, vai para a Praça Tiradentes, fecha tudo. Aquele movimento que teve na USP, na Faculdade de Direito, no período lá que estava naquela conspiração depois do 7 de setembro, olha o impacto que aquilo teve no governo Bolsonaro. Imagina, todas as universidades tendo escolas abertas aí, em todos os campos. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. Não é difícil de se... Hoje a gente conseguiu aprovar alunos, mas não informando que não ia passar de jeito nenhum, não aula regular, mas aulões de todas as disciplinas para o pessoal do terceiro ano. E a UERJ está aí. A UERJ é amanhã, a gente começa 1º de abril, os caras têm exame de qualificação agora, então pelo menos isso passou hoje na Assembleia. Nós vamos fazer para... Enfim, mas eu acho que aqui não vai ser aprovado, tenho essa sensação. Vamos ver amanhã. Não vai ser aprovado? Eu acho que não. Lá no Cefet o pessoal foi mais conservador. Eles falaram assim, não, vamos esperar acabar o trimestre. Isso. O Cefet aprovou só a partir das provas. Negociações, depois das provas. Aí, senão, já tem um indicativo de pegar a greve a partir de 2 de maio. Votaram para depois das provas dos alunos. Mas também tem uma coisa, que eu entro em contato muito com a pessoa do sindicato, que é professora de física, e ela me passa algumas posições que eu acho assim, que a gente também tem que relativizar algumas coisas. Do tipo assim, eu também não sou a favor de greve nesse momento por conta do enfraquecimento do governo, que é um governo que a gente já estava pedindo, aquele começou, a gente já estava pedindo. Né? Enfim, eu concordo com isso, mas também eu acho que a gente tem que levar em conta que alguns aspectos que o governo apresenta em termos de negociação, por exemplo, a comunicação do governo, né, ela me passou que é uma comunicação assim, muito falha. São pessoas assim, que chegam na reunião com os representantes do sindicato, dos vários sindicatos, eles apresentam, mas o que vocês querem? Eles não fazem uma leitura anterior das reivindicações, entende? Então, quer dizer, é mesmo do tipo assim, a mesma coisa do tipo assim, eles já vão para uma reunião dizendo assim, ó, não tem como negociar as coisas, entende? Sabe? Já chega com a coisa meio definida. Pelo menos é o que a me passou, entendeu? Aí eu tenho essa outra visão. Mas, por outro lado, eu chego até a argumentar com ela, poxa, mas eu acho que a gente está num momento assim tão difícil, congresso tão difícil, fazer essas coisas que o governo vai fazer, está assim tão difícil. Será que cabe, será que não cabe? Fica uma faca de 2 mundos. A comunicação... Mas eu acho que tem que encontrar outro caminho. Acho que greve enfraquece os setores do governo que são do nosso lado. São as armas e que também nos enfraquece publicamente. Eu acho que fortalece muito esse discurso na população em geral, que é o discurso em cima do qual o bolsonarismo encanta. Vamos pisar na cabeça que é tudo vagabundo. Eu tenho conhecido recentemente, depois de uns 15 dias, falou para mim, minha filha não vai fazer prova para uma vez, eu acho que tem muita greve. Aí eu contestei, olha, fiz a graduação de 2017 para cá e tudo greve ao mundo. Então tá na hora de se sentir bem, mas eu mas cadê aquela greve se todo mundo
Talvez não tenha, 17 para cá. Pela primeira vez, o segundo não preencheu suas vagas de 6º ano, de 1º ano, na escola pública federal. A primeira escola de educação básica do Brasil inteiro, né? Pela primeira vez, sobrou vaga em praticamente todos os cursos. Um amigo meu estava falando contigo, os dois o calendário já está uma droga. Nunca se acertou o calendário. E já estavam. Não se inscreveram. Eu acho já estava uma campanha contra o peticiamento. E aí já sabiam também que tinha essa coisa do pré-greve, pré-não sei o quê, e aí. Eu acho que isso aí tem uma relação muito com a acomodação. Por exemplo, começar quando a gente vem abril, como está começando agora, não é uma coisa muito comum, né? Então, por exemplo, o cara já tem lá um filho que, já vai matricular em fevereiro. Ele já está na escola, então continua na escola. Não aguenta mais o cara eu acho, eu tenho a percepção de que aí vai janeiro da escola esse ano, como está planejado para ajeitar, né? Vai até dezembro. Aí ano que vem o Consup vai votar no cancelamento do calendário. Não, mas já foi aprovado. Você acredita? Já tem tendência que vão com pressão do sindicato. É bizarro. Esse papo vai até. Sim, mas enfim. E tem a ver também com a aula. Tem a ver. Tudo isso faz parte da aula, né? Justamente. Eu estou procurando aqui, porque eu estava lendo esses dias agora, alguma coisa assim, pegando outro livro do Faustino, aquele que eu te passei com a tem uma hora que ele fala dos partidos políticos, né, e do descolamento que existe entre os partidos, que ele chama de nacionalistas, porque a Anitta é nacionalista no sentido de porque hoje a gente diria progressista, tá? Naquele momento não tinha. Em relação às massas, né? E justamente essas insatisfações, porque o cara no partido político ele tem uma visão de que ele tem que ir lá, e aí aquele acordo que ele costura para as massas foi uma traição, entendeu? Mas na verdade foi um acordo que ele disse lá atrás, em outro contexto, sobretudo com relação à maçã rural. Mas assim, eu acho que é importante, eu também acho que a greve é um tiro no pé, mas isso não impede que a gente deva ter uma visão crítica de algumas coisas, né? E não é simplesmente o fato, no caso, se você for falar de salários, ele não ter dado aumento para os professores, para as universidades. Ele deu aumento para a polícia rodoviária, caraca. Entendeu? É esse tipo de coisa que faz com que as pessoas tenham uma certa revolta, né? Porque você assim, peraí, mas se tem uma classe que já foi muito beneficiada no governo anterior, não é simplesmente porque se opôs à eleição. A sensação que dá é que ele, de fato, é uma estratégia política. Esses aqui eu já tenho do meu lado, eu não preciso conquistar. Isso. Eu preciso que aqueles outros também gostem de mim. Então é para esses outros que eu vou dar aumento, não importa que já deram aumento, se já deram aumento, vou dar aumento melhor do que deram. Eu acho que não é nem para que eles gostem de mim, é garantir que aqueles não vão material uma tentativa de golpe de novo. Mas se a gente pensa por esse não, eu não estou defendendo, não. Eu sei, mas aí ele tem pior, entendeu? Mas se a gente vê esse tipo de tentativa de conciliação com as Forças Armadas com relação à memória de 64, gente, como assim que a gente não vai lembrar? Então tem coisas assim que fazem com que a pessoa fique, não, tem que ter a gente precisa da conciliação, a gente precisa da ação política. Mas tem certas coisas que a gente tem que marcar, né? Mas esse afastamento que você falou, nem li isso nesse texto que falou, mas eu não lembro. Não, mas não condenado, sim, o outro. Mas isso aconteceu muito com o PT, né, eu acho, desde a década de 80, o afastamento das bases, não sei o quê, de ter uma fidelidade mais teórica aos princípios da suposta esquerda do que... E as bases foram muito encampadas por Igreja Universal, coisas assim, né? Aquelas que eram as bases lá na década de 80, né? E eu acho que tem uma coisa também. Primeiro que eu acho assim, que até essa divisão de esquerda e direita não faz mais tão sentido, né? Assim, acho que isso aí a gente tem que... Também não é aquela mesma configuração de esquerda e direita com a qual a gente está acostumado. Assim.
tipo assim, pode ser muito simplista, mas no Brasil hoje, até no mundo, eu penso assim, tem o bolsonarismo e o resto. Para mim, quem não é bolsonarista no sentido, quem não é extrema-direita psicopata, tipo Nicolas, dá para conversar. Eu penso como assim, sabe? Cara da Hungria, né? Tirou isso. Tá um pouco foda isso. Mas eu acho que tem uma coisa também, que dentro desse movimento de esquerda, sindicalista, mesmo o movimento negro, o movimento LGBT, tem uma galera que vive disso. Isso é duro de dizer. Mas tem uma galera que não quer que as coisas melhorem, elas querem que as coisas fiquem assim, porque a vida delas é dentro daquele movimento. E essa galera é muito presente. Que depende da crise. Depende da crise. Mas é a galera que, inclusive, a gente se desculpa há 15 anos a mais. Não, mas vamos lá. Nesse ponto, os nossos sindicatos, lá naquela greve, aquelas manifestações lá, antes da época que tiraram a Dilma, aquilo para mim já tinha alguma coisa muito estranha, cheirando muito estranho. Sim, isso aí. Não é das universidades. Mas o sindicato aqui da FJ, acho que não é essa galera não, sabe? Porque eles perdem sempre, mas dentro do movimento porque o que aconteceu aqui na FJ? Acho que foi um caso muito particular. Essa galera, eu estou falando assim, que é essa galera que é isso, né? É aquela galera que tipicamente é contra tudo, sabe? Que quer que tenha, entendeu? Enfim, que quer que as coisas fiquem ruins para eles poderem protestar, sabe? Eles vivem daquilo ali. Essa galera dominava muito o sindicato até uns 10 anos atrás. Até a Tatiana. Foi um pouco até a Tatiana mesmo. Eu ia falando dela. A gestão da Tatiana que mudou isso, porque ninguém tinha saco de se candidatar. Porque essa galera também, ela é uma galera cujo trabalho é esse, não faz muita coisa, né? Então a galera que está aqui na universidade, que faz pesquisa, que dá aula, enfim, não tinha saco de se envolver com isso. Até que o pessoal encheu o saco também de ter greve o tempo todo. E uma mudança muito, assim, que fez parar de ter greve na FJ, por incrível que pareça, que mudou a regra de votação na Assembleia. Agora, a gente vai lá e é uma urna. Você pode chegar lá e voltar e ir embora. Porque antes, a votação era levantar o braço no final da Assembleia. Então, essa galera ficava protelando. Então, teve greve. O pessoal fazia isso profissionalmente. Teve greve aprovada aqui com 10 pessoas. Mas é assim. E não só pelo seguinte, há vários anos que eu estou em contato com as minhas colegas que são sindicalizadas, eu estou esperando elas me dizerem, agora você pode ser sindicalizado. Porque o pessoal que está lá agora, o esquema é o seguinte, justamente, eles marcam uma assembleia de hoje para amanhã, ou depois de amanhã. A gente tem espalhado vários campos. Essa assembleia é presencial, num horário que é impossível. Eles conseguem fazer uma assembleia que só junta 30 pessoas. Exatamente, aqui era assim. E é assim que decide, entendeu? Isso. Foi a gestão da Tatiana que mudou isso, que mudou sobretudo a regra de votação. A assembleia aqui acontece agora simultaneamente em todos os campos da UFRJ. Então, tá rolando aqui, aí é transmitida, né, assim. Aí tá rolando na Praia Vermelha, em Macaé, em Caxias. Eu vou levar essa ideia, porque E o que acontece Pedro II é daquela outra Para maneira. greve não, é voto em urna. Para outras decisões tem voto em urna. A Assembleia que entrou Pedro II em greve foi na Tijuca, num horário que é uma droga só de helicóptero para você chegar lá, 6 horas da noite, e eles protelaram quase 10 horas da noite aí foi voltar. Aqui é assim, eles fazem isso de propósito, isso é uma estratégia. Então, agora, a greve não pode, outras coisas é votação eletrônica, você não precisa nem ir à Assembleia, a gente recebe um negócio lá por e-mail e vota. Greve, Não tem nada disso, não. greve é por urna, é uma urna, é um voto em papel, mas sempre as assembleias aqui acontecem paralelamente em todos os campos da UFRJ, são por transmissão, né? E você pode votar em qualquer campo. Por exemplo, amanhã, se eu não viesse aqui no Fundão, eu poderia votar na Praia Vermelha, que é mais perto da minha casa, entendeu? Eu poderia ir lá, mesmo não sendo de lá, eu poderia ir lá, você pode votar. O sindicato, o que ele fez? Ele fez uma online e perdeu, não conseguiu fazer uma paralisação que ele queria.
Aí ele fez uma presencial para botar greve. E aí presencial na Tijuca, às 6 horas da noite, né? 6 horas da manhã, refãs. E ainda levaram o pessoal dos tais todo, né? Mas foi esquema mesmo. Fretaram vans e não sei o que para levar o pessoal, que era técnico, para eles encherem. Então eles estavam lá como se fosse torcida. Não, e aí só fica eles. E aí depois da fala foi aprovado por unanimidade. 30 pessoas. 32 pessoas, unanimidade. Não, e tinha que ter uma regra de. Só se tiver metade mais um da. Quem pode votar. Não, e aí eles falavam assim, que a galera não quer discutir. Eu não quero discutir com vocês. Não, agora tem esse movimento do Renova, né? O pessoal que está tentando lá, não sei. Mas dá muito trabalho. Mas lá vai ser complicado. Pois é. Bom, o problema é que esse pessoal que eu estou falando é que é isso, o pessoal vive da crise. Né? Esse pessoal é muito ativo no movimento docente, não só no movimento docente, no movimento discente, em todos os movimentos sociais. Acho que tem uma parcela que é muito nociva, eu acho. O Sinasef, né, que é onde se discute no nacional, né, ele é todo desse jeito. É o pessoal que vive daquilo, vive das crises e vive, né, de dizer que tem que protestar. Protestar por qualquer coisa. Exatamente. Mas enfim, vamos ver o que acontece amanhã. Mas agora, falando mais especificamente, não da disciplina, mas desses autores, porque como eu disse, toda essa discussão acho que faz parte da disciplina, tá? Mas falando assim, desses autores, eu queria daqui a pouco ouvir vocês, assim, mas eu queria, antes disso, falar um pouco sobre a ideia da organização dessas 3 aulas, tá? Porque depois dessas 3 aulas, qual é a ideia? Essas 3 aulas falam basicamente sobre perspectivas de decolonização. Vou falar de uma maneira muito genérica, daqui a pouco eu quero especificar um pouco mais. Nessas 3 próximas aulas, hoje, semana que vem, que é a Lélia Gonçalves e a Beatriz Nascimento, e na outra semana, que é a Caterine Walsh e o Aníbal Quirrano, tá? Depois dessa sequência inicial, digamos assim, de 3 aulas, a ideia é trazer autores que falam sobre formação de professores e sobre currículo, para ler esses autores do prisma que a gente vai construir nessas 3 primeiras aulas, né? Assim, então, fazer aquele movimento que eu chamo de interpelar os autores, porque são autores que falam dessa discussão de formação de professores sem, por exemplo, racializar a discussão, né? Assim, eu acho que no Brasil toda discussão tem que ser racializada, quer dizer, ela tem que ser olhada considerando o racismo estrutural e as outras formas de discriminação estrutural que caracterizam a sociedade brasileira, né? Assim, então, é um pouco, mas isso também, como eu já falei, não desqualifica o trabalho desses autores inteiramente, mas por isso que eu tenho dado esse termo interpelar. Então, a ideia dessas 3 primeiras aulas é, quando nós vamos ler esses autores, nós vamos ler com essa visão aqui, beleza? Certo? Né? Fala de epistemologia própria da docência, mas que epistemologia é essa? Com que essa epistemologia se referencia? Então, a ideia dessas 3 primeiras aulas né, 3 primeiras não, segunda, terceira e quarta, é um pouco essa, beleza? E aí depois a gente vai intercalando autores que falam de formação de professores de currículo e outros autores que voltam a falar de decolonialidade de outros prismas também, falando junto, tranquilo? Tá? Certo? Então, a lógica é essa, né? Eu conversei com o Michel sobre isso, porque pensar às vezes não é parte do pós-doc dela. Qualquer coisa vai falando aí, tá? Enfim. E, bom, aí especificamente sobre essas 3, a partir dessa lógica, né, dessa sequência de aula, daqui a 2 aulas, a gente vai ler Quirrano, falar um pouco de trás para frente. A gente vai ler Quirrano e Walsh
que são autores, na verdade, que fazem parte de um grupo de autores e autoras, mas mais autores que autoras, que a autora mais conhecida nesse grupo é a própria Catherine Walsh, de autores e autoras latino-americanos que são conhecidos como rede modernidade / decolonialidade, né? Então a gente vai, quando chegar lá, a gente vai falar muito do entendimento deles sobre a ideia de modernidade, né? Porque basicamente eles falam que modernidade e colonialidade é a mesma coisa, né? Que então desconstrói um pouco essa ideia de muito desconstrói essa ideia meio senso comum que a gente tem de modernidade atrelada a uma idealização de uma ideia de progresso, né? Assim, então, tipo assim, falando em termos bem claramente, a gente tem que desmatar tudo ao progresso, né? Então a gente problematiza esse grupo de autores que é conhecido como rede de modernidade e decolonialidade, né? Então, o Aníbal Quijano, que é quem propõe o conceito de colonialidade do poder, depois outros autores ampliam um pouco isso, vamos falar de colonialidade do saber e do ser. Então, eu coloquei ali, e a Catherine Walsh, que é quem vai falar de pedagogia decolonial, né? Assim, começa a falar sobre isso. Porque o debate decolonial não começa dentro do campo da educação, né? Começa assim, na antropologia, na sociologia, e depois que ele é trazido para o campo da educação. Então, pedagogia decolonial, que a Catherine Walsh fala muito, é um pouco esse movimento, né, de trazer esse debate para dentro da educação, e educação matemática menos ainda, mais recente ainda. Então, e além do Quijano e da Walsh que eu botei lá, tem muitos outros autores que são reconhecidos nesse grupo. O Henrique do Céu também, que é um autor muito importante, Maldonado Torres, enfim, Edgardo Lander, beleza? Tranquilo? Esses autores, né, que é da aula daqui a 2 semanas, são os autores onde eu cheguei nesse debate decolonial, né? Eu comecei a ler, a entrar nessa questão, lendo esses autores, e foi muito a partir do trabalho do Diego, né, de Diego Matos, que hoje é da Unirio, que era do texto segundo. Foi o primeiro projeto de pesquisa que a gente começou a trazer fortemente a decolonialidade. Quem me apresentou muito isso foi também a Gabriela Barbosa, da UERJ de Caxias. Trabalho de educação indígena, então a gente conversava muito na época da tese do Diego com ela estava no pós-doc também. Então foi o meio desses autores que eu primeiro tive contato com esse debate, foi 2015, por aí. Aí, o que acontece? Eu acho que a contribuição desses autores para o debate decolonial é muito importante também. Só que aí, mais recentemente, a gente começa a entender, começa a perceber que já havia outros autores e autores brasileiros que já falavam essas questões, mas que não eram reconhecidos na academia porque eram autores e autores negros, né? Assim, não eram assim legitimados na academia. Então, por isso que eu botei a leitura, que é muito importante, da Lélia Gonçalves e da Beatriz Nascimento, antes da gente ler Quijano e Walsh. Tranquilo? Como eu disse, isso, obviamente, isso que eu estou falando não é uma crítica ao Quijano e a esses autores da rede Modernidade e Decolonialidade, mas é uma crítica à academia, sobretudo à academia brasileira, né? Assim, então, esses autores da rede Modernidade e Decolonialidade, eles um pouco cunharam e popularizaram, assim, disseminaram o termo de colonialidade, os termos colonialidade e decolonialidade, né? Assim, só que depois se constata que outros autores e autores brasileiros já falavam isso antes e não eram ouvidos dentro da academia. E eles popularizam isso dentro da academia, né? Assim, não sei se está confuso o que eu estou falando agora da rede Modernidade e Colonialidade, né? Decolonialidade. Eles popularizam isso dentro da academia, mas há muita reflexão assim.
precisou um homem branco falar isso para isso ser legitimado dentro da academia. E Lélia Gonçalves e Beatriz Nascimento estavam gritando isso há muito tempo, ninguém. Elas são muito menos de livro e outro também. Falou mais tempo ainda, né? Falou mais tempo ainda, isso aí, vou chegar lá. Então, Guerreiro Ramos, que também é um sociólogo negro brasileiro, Abdias do Nascimento. Então, vários autores e autores negros que falavam isso, né? Então, por isso... Há mais tempo com mais lugar de fala. Exatamente. Mais tempo com mais lugar de fala. Exatamente. Mas não eram ouvidos. E são autores que estão sendo mais lidos agora, mas ainda assim eu acho que eles têm que ser muito mais lidos. Porque tem que ser muito mais leitura obrigatória nos programas de educação do que eles são. Né? Então, é isso. Beleza? E chegando agora no Fanon, né, assim, outra coisa que eu acho que é importante dizer é que essas 3 primeiras aulas, como a gente está numa disciplina de formação de professores, o meu objetivo foi que a gente tivesse uma visão, mas que é uma visão meio panorâmica, no sentido que um pouco que eu tenho na minha cabeça é assim, dizer para vocês o seguinte, olha, a gente não pode deixar de ler essas pessoas, sabe? Mas assim, cada autor desse poderia ser muito mais aprofundado. A gente vai falar um pouquinho de Fanon, vai ler 2 capítulos do livro de Fanon, esse Pele Negra, Máscaras Brancas, e mesma coisa, por exemplo, ter uma aula para discutir ao mesmo tempo Beatriz Nascimento e Lélia Gonçalves é muito insuficiente, tá? Então, o meu objetivo o que eu estou pensando? Que são autores pouco reconhecidos e poucos dentro do campo da educação matemática. Então, é um pouco dizer para vocês, é meio que apontar só. Né? A gente poderia... existem disciplinas inteiras sobre o trabalho da Lélia Gonçalves. Né? Facilmente a gente pode fazer isso. Então, é um pouco panorâmico e, consequentemente, não muito aprofundado, mas é um pouco olhar isso pensando assim, o que isso nos provoca, né? Assim, tá? Então, essas 3 primeiras aulas é para tirar um pouco do lugar a forma como a gente lê os autores clássicos de formação de professor. Fez sentido isso? Eu fiz formação de professores com a Betel Ford. E um curso há muito tempo atrás. Eu também dava um curso há 16, né? 16 anos. E você só focava nos clássicos. Né? E realmente, isso aí. Logo que você começou a trazer, né? Você já começou a mexer comigo, a me tirar do lugar, porque eu já tinha feito a disciplina. E foi muito legal, muito bom, mas assim, mexeu comigo. Eu também já dei muita disciplina assim, né, nessa época. Bom, então, agora o Fanon, acho que eu também preciso dizer uma leitura obrigatória. E o Fanon, ele é muito representativo de um conjunto de autores que, em geral, é identificado como autores pós-coloniais, certo? O Stuart Hall também é outro autor, depois tem o Homi Bhabha, que é um indiano, que é uma leitura super difícil, não sei se alguém já leu, mas também são autores identificados como pós-coloniais. E o que esse rótulo quer dizer, assim, a grosso modo? Falar um pouco antes de falar desse rótulo, falar um pouco da história do Fanon, eu não sei se vocês sabem. Eu postei lá, acho que é só hoje, um vídeo, que foi do ano passado, o vídeo do lançamento desse livro, do Condenados na Terra, que esse livro foi lançado em 2022. Em 2023 teve o Davidson Nicosi. Sei. Ele que é um cara brasileiro que estuda muito isso aí. Exatamente. Ele fez a tese dele sobre Fanon e foi condecorado. Sim, ele é muito bom. Então, e aí ele trabalhou, né? Eu acho que ele trabalhou na publicação desse livro, não tenho certeza, mas é que ele estava lá no lançamento do Condenados da Terra, justamente para conversar, né? Para ter um papo com as pessoas que estavam ali, vamos falar sobre o livro, e a pessoa pediu para ele começar falando um pouco sobre a vida do Fanon. Então tem 40
colocou hoje. Coloquei vídeo no YouTube hoje de manhã. Desculpa. Eu acho que eu já vi isso aí. Já viu? É muito bom. Só um parênteses só, essa coisa que você perguntou sobre o Fanon, né? Eu não conhecia, aí eu procurei verificar, né? E foi importante eu saber um pouco da história da vida dele, para eu poder começar a entender o que ele está escrevendo, o sentido. Exato, isso aí. Por que ele está escrevendo isso? Aí eu comecei a observar, poxa, o cara se formou em filosofia e era ele era médico. Era médico, era psiquiatra, né? Psiquiatra forense. Quer dizer, era psiquiatra, mas o estudo dele, a formação dele foi psiquiatria forense na IOM. Mas não queria te cortar, ou seja, para mim isso foi importante começando a... podem me contar a qualquer momento, né? A entender, entendeu? Por que ele está escrevendo isso? E só já... Por que é importante o fato de ser psiquiatria forense no estudo que ele fez? Porque então ele estudava ao mesmo tempo a questão psiquiátrica e a questão legal, a questão da sociedade, tudo isso que fazia parte dessa formação dele inicial como psiquiatra. Enfim, mas um aspecto da vida dele que eu acho que é importante, assim, que é o seguinte, ele é da Martinica, né? Que é na América Central, e na época que ele, hoje eu nem sei como é que é, mas na época que ele viveu lá, a Martinica era colônia da França, ou seja, era parte da França. Ainda é, tem vários francês, parece, bom, pelo menos assim, 10 anos atrás ainda é. E tinha voos, parece que os voos eram baratíssimos, porque não era o preço de um voo transoceânico. Era um voo doméstico. Porque era um voo doméstico. Tinha algum esquema para subsidiar. Sim. Então, os países europeus até tem algumas colônias, em Guiana, né? Também. Enfim, mas o fato é que a Martinica era, ou é, mas importante é que na época era colônia, portanto, formalmente, né, era parte da França. E ele, Fanon, um homem negro, nascido e criado na Martinica, médico, né, se formou em medicina. E ele, quer dizer, ele foi para a França para continuar os estudos, né, assim. Mas ele, crescido e criado ali, o tempo todo tendo ficado na Martinica, ele se identificava como francês, porque o passaporte dele era escrito lá França, né, assim, enfim. E quando ele vai para a França pela primeira vez, que ele começa a se perceber como homem negro. E começa a perceber que o homem negro na França, mesmo com a cidadania francesa, tem um estatuto social inferiorizado. Em relação a ele era francês, mas não era tão francês quanto as outras pessoas que estavam ali, né? Em termos da cidadania, do respeito, etc. E mais do que isso, né? Como homem negro, ele fala muito da desumanização do homem negro, né? E como homem negro, ele era ser humano, mas não era tão ser humano quanto as pessoas brancas, né? E é muito o que acontece hoje no Brasil. A manifestação, a evidência do racismo estrutural parece muito nesse momento, né? Quem é que a polícia vai dar dura? Então, o trabalho dele vem muito dessa reflexão, né? Ele perceber que ele só se reconhece como negro, ele só percebe o racismo quando ele sai do seu lugar de origem e vai para, enfim, no caso para a França, né? Assim, ver como ele é visto pelos olhos dos outros, né? E o título do livro, desse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, quer dizer, a intenção desse título é dizer como a pessoa negra precisa se embranquecer, né? Assim, precisa vestir uma máscara branca. Sim, isso aí. Boa. Aliás, eu quero falar dessas músicas também. Foi bom. Maravilhoso. Isso, exatamente. Então é bem isso, que para ter acesso
a certas coisas é preciso, a pessoa negra precisa se embranquecer, né? Assim, e no racismo brasileiro, né, assim, pelo menos eu, quando eu cresci, eu tive muito contato com até certos termos que evidenciam isso, né? Assim, que são termos assim, que são difíceis de dizer, mas tipo assim, negro de alma branca, né? Um pouco isso. Então, isso. A música do Jorge Aragão. Isso aí. E então o livro Pele Negra, Máscara Branca, ele fala sobre isso, né? Desse reconhecimento quando ele sai do seu lugar de origem, de como uma pessoa negra é colocada num estatuto de segunda categoria, né? Desumanizada mesmo, né? Assim, e como a pessoa negra precisa se embranquecer para, enfim, ter acesso a determinadas coisas. Né? E segundo ele fala naquele vídeo do Davidson, né? Na própria Martinica, é engraçado que depois eu fico pensando, cara, de certa forma é praticamente como se o próprio Fanon foi criado dentro de uma cultura que também havia racismo. Porque lá justamente a máscara branca, né? Os martinicanos, sei lá, os cidadãos da Martinica que falavam francês, como ele, que ele era, então, vamos dizer, uma classe média, assim, mais. Então, eram cidadãos, eram os brancos, entendeu? E eles falavam, negros são os senegaleses, negros tinham, entende? E ele quando ele vai para a França, ele vai para lutar como cidadão francês pela França, entende? Chega lá no exército e tem praticamente uma apartheid no exército, porque você tem, por exemplo, o refeitório, os negros comem ração. E os brancos comem comida. Como assim? Ele saiu, deixou a Martinica para lutar pela pátria, a França, e até cá. Isso aí. E eu acho que isso que o Sérgio está falando evidencia muito quando a gente fala, o Fanon fala e a gente fala da desumanização do homem negro, né? Ele usa muito isso, do homem negro, né? A gente fala ali da pessoa negra, né? A desumanização da pessoa negra, essa desumanização, eu acho que tem que pensar nela como uma coisa muito literal. Assim. É a desumanização e a animalização da pessoa negra. Né? Até, eu não estou entrando tanto no texto falando, estou relacionando algumas coisas. Até pouco tempo atrás havia pessoas negras colocadas em zoológicos, né? Em alguns lugares. Pessoas negras, pessoas não brancas, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, tinha zoológicos, que tem alguns casos bem conhecidos, depois eu posso até trazer algumas referências. Então é a animalização mesmo. E hoje na nossa sociedade tem muitas coisas que evidenciam isso, né? Assim, um dado que eu gosto de falar, que eu acho que é muito chocante, que evidencia essa animalização, é que existe um dado assim, na saúde pública brasileira, que as mulheres negras tomam menos anestesia do que as mulheres brancas no parto. Tomam menos anestesia. As equipes médicas dão menos anestesia. Então isso tem uma visão de que o negro é mais forte, mais resistente, que é uma visão de animalização. Até aquela, que é uma coisa que também pode parecer uma coisa assim, elogiando, que é a idealização sexual da pessoa negra. Tem um negão, né, que é bem dotado, tem a mulata, não sei o quê. Isso também é um sintoma dessa animalização. Estou falando coisas que não estão no texto, tá? Mas eu quero trazer um pouco o que o Fanon fala para a nossa sociedade brasileira contemporânea. Acho que ele me faz pensar sobre isso. Não, mas isso que você falou me trouxe uma parte do texto, né? Assim, eu acho que tem que falar antes de uma outra coisa. Não, acho que eu falo essa parte, que é o seguinte, eu quando peguei o livro, né, você postou, eu falei assim, caramba, acho que não vou dar conta disso tudo aqui, né? Tá vendo? Mas ela só para o capítulo. Ela só para o capítulo? Dois. A introdução e o sino. A introdução e o sino. Pô, então acertei. Porque lá na própria introdução... Não, eu acho que é recomendável ler tudo, tá? Eu vou terminar a discussão na aula. Eu não dei conta disso. Na introdução estava escrito assim, ele poderia começar o livro
pelo capítulo 5. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar por aqui. Aí eu fui pro capítulo 5, então tá. Então não preciso nem estar falando isso. Mas aí nesse capítulo eu vi uma coisa semelhante ao que você está falando, quando ele, uma passagem, ele fala assim, que a visão que os brancos tinham em relação ao negro é que ele tinha, na verdade, características canibais, né? Animalescas nesse sentido, né? Exatamente. Então, percebi também que esse capítulo, né? Não li os outros, mas é um capítulo assim um pouco agoniante, né? Da trajetória dele de transformação, né? A transformação do pensar dele, né? Enfim, ele se percebendo negro. E ele se percebendo negro, isso mesmo. E é um pouco agoniante, né? Você lendo assim, né? Ele tem uma parte que ele fala assim, não, eu já atingi, eu já consegui convencer os brancos pela razão que eu sou um homem. Porque classificavam os brancos como homem e o negro como homem negro. Será muito branco. Exatamente. Mas isso não foi o suficiente. Aí ele continuava, eu tinha que ter outros meios. Aí foi quando eu achei interessante ele tentar voltar para as raízes, tentar estudar as raízes dele, né? Tentar, poxa, eu tenho que conseguir identificar, isso vai ser inevitável, né? Eu achei, assim, nessa parte da leitura, assim, muito bonita, né? A forma, né, como ele escreveu. E é uma forma poética, né? Ele coloca também vários outros autores também, nesse sentido. Pode falar. Assim, vou confessar, não li o texto, porque tem motivos, mas essa questão da não desumanização, como o Vitor está trazendo, e você falou de reconhecer as raízes. Então, acho que a minha pele deixa claro, meu pai é branco, minha mãe é preta. E minha vida toda tive muito contato com a família do meu pai e a frase que sempre foi dita você não é preto. E isso até me deixou dificuldade de entender essa questão de quem eu sou. Eu sou preto, eu sou branco, eu sou pardo, mas aí entra a questão da desumanização no sentido de não é que você não é que você não é um ser humano, mas para você ser um ser humano, para você ser como a gente, vou dizer que você não é. Então é uma negação para te incorporar nesse grupo familiar. Embora a sua mãe, a gente não tem como incorporar, deixa ela lá. E aí um fato que depois eu fui caçar, eu fui tentar entender qual era a origem da família da minha mãe. Porque eu tenho um sobrenome muito estranho, que é Coqueiro, um sobrenome muito raro, nunca tinha visto. E aí eu fui pesquisar e perguntar para minha mãe mesmo assim, mãe, qual é o sobrenome da família do meu avô? Coelho. O sobrenome Coqueiro não existe lá. E fui entender por que só ele tinha esse sobrenome. E aí o ponto que eu cheguei foi que o sobrenome dele foi trocado no exército. A ponto de o próprio nome da pessoa poder ser trocado. Sim. Porque ele foi embarcado para ir para a guerra. E aí no embarque foi necessário trocar o nome porque não tinha outra pessoa, que ele não poderia usar o nome original. Então assim, a ponto de você tirar a identidade da pessoa, trocar o nome da pessoa, que direito a sociedade se dá sobre o corpo da pessoa negra. E aí eu fui fazer essa pesquisa, até mesmo a minha própria árvore genealógica não existe. Porque eu não tenho como identificar ninguém além do meu avô pelo próprio nome. Isso, exatamente. Então, essa é uma questão interessante. Não, eu tenho contatos com a minha família, eles são lá de Itaperuna, mas o sobrenome deles lá não é igual ao do meu avô. É de Itaperuna? É de Itaperuna. Hã? Seu pai. Ele tem conhecido coqueiro lá, não? Eu caçando o coqueiro por lá. Mas então, esse aspecto que o Roger traz é muito importante também, porque isso tudo faz parte, eu acho, dessa desumanização. Então, a questão da origem. Essas, durante o período colonial, essas foram estratégias mesmo, tá? De desumanização, assim. Então, por exemplo, só para citar uma coisa, os chamados pretos novos, né? Pretos novos são os africanos recém-chegados. Quando eles chegavam, né, no tráfico transatlântico, aqui no território brasileiro, eles davam um nome
que desvincularam da sua origem. Então, e esse nome, em geral, muito frequentemente, era o porto da onde eles partiram. Mas o porto da onde eles partiram não era um lugar. Então, Teresa de Benguela, por exemplo, quer dizer que o navio que a trouxe veio de Benguela, mas ela não necessariamente de Benguela, porque eles eram levados dentro da África para aquele lugar, ou outros nomes, assim, nomes vinculados ao lugar onde ele trabalhava. Então, tudo isso era o sítio, né, a fazenda onde ele trabalhava. Então, Francisco de não sei o quê, do engenho tal. Então, isso tudo é uma estratégia para desvincular da origem, né? Na Semana de Consciência Negra teve um programa na Globo, eu espantei, mas teve durante a semana toda, contando essa história toda, né? essa loucura de desvincular né, da origem. Eu, na Semana de Consciência Negra no Pedro II, eu fui pedir a palavra lá e comecei falando assim: eu sou branco, escravagista, colonizador, meu nome é Ronaldo Quintanilha Guimarães Gomes. Quintanilha, que saiu da Espanha e foi para Portugal, tem um vilarejo lá, Guimarães e Gomes. Então, assim, e eu estou tentando, vou acho que morrer tentando, tirar de mim esse racismo estrutural que eu tenho certeza que eu também tenho. Isso é dívida impagável, né? Exatamente, porque a primeira coisa é você... eu nunca tinha parado para pensar, denegrir. Era uma palavra para mim. Né? Isso. Um amigo de infância, que ele me chamava a atenção o tempo todo. Amigo nosso mesmo, o Cláudio. Porra, ninguém é foda ali não. Neguinho branco. Negro e branco. Toda hora ele falava isso. Ninguém também é foda. Então, assim, ele me lembrava, então, ele foi um dos primeiros a me lembrar, que era meu amigo mesmo, amigão mesmo, da minha família toda, e, assim, a começar a me lembrar de coisas que eu falava e que eu nunca pensava que podiam ofender ou que tinham relação com esse racismo estrutural louco que a gente... Que é muito naturalizado, né? Muito naturalizado. Uma série de coisas que eu comecei a pensar de uns anos para cá, só talvez de 10, 15 anos para cá. Isso, outra coisa que eu cresci ouvindo muito falar assim: fulano é um negro bonito. Assim, que era como se fosse uma exceção. Tipo assim, uma pessoa branca bonita, mas não é um branco bonito. Fulano é bonito. Não, é muito comum quando ele vai elogiar alguém negro, usar o mais, né? É negro, mas... É negro mesmo, de alma branca. Essas coisas... Amanhã é dia de branco. Isso é muito Mas se for naturalizado. sexta-feira, é porque sexta-feira é dia de Oxalá. Mas eu acho que outra coisa importante da origem é assim: a minha família, por exemplo, parte de mãe é italiana. Eu sei exatamente qual é a vila na Itália da onde meus avós eram. Eu já visitei o vilarejo Quintanilha de onde veio. Claro, uma pessoa é muito difícil vai saber qual é o lugar na África que o seu avô veio. Essa era a minha esperança, de um dia conseguir fazer de retroceder. Mas aí eu cheguei e falei, nem a minha avó tem o mesmo nome, nem a minha bisavó tem o mesmo nome que meu avô. O filho dela não carrega o próprio nome dela. Esse programa da Globo falava que assim, é muito próximo, porque bisavô era Nova Lima. Né? E a minha bisavó que está viva. Já não tinha pouca não tem como você passar dali. Até aí, eu não sei, se foi meu pai que contou, eu não sei que fonte histórica que ele pesquisou, mas ele estava fazendo mais ou menos essa ideia de retroceder a árvore genealógica, que ele já tinha na família, sobre o nome da família do meu avô, por parte de pai, né, é Pereira. E aí ele chega, aí é que eu vou pedir a permissão histórica, historiadores, por favor, não tenho fontes, mas a intenção é boa, que não, mas é uma chegada para o universo de não falar besteira assim, né? Mas até onde ele chegou, que os sobrenomes com nomes de árvore vem exatamente, que vem
dos novos cristãos Isso, para a Segunda Guerra. Então, ok, se isso Não ouviu daí... falar essa história. Então, que bom, papai, obrigado por essa nome. Mas eu não sei se é verdade. Por isso que eu tô jogando aí pro inverso. Mas que aí me lembrou que no texto ele faz meio que tenta fazer um paralelo, né? Que ele comenta sobre como os judeus conseguiam se, mesmo não sendo bem vistos, conseguiam de certa forma se camuflar, porque você, numa primeira vista, você não consegue dizer se uma pessoa é de origem judaica só por olhar, mas você não tem como negar que a pessoa é negra. E aí eu fiquei pensando, ele trouxe essa questão do sobrenome, é mais ou menos isso, né? Porque é uma situação horrível e que a gente não consegue nem comentar, mas assim, trocar o sobrenome e talvez com uma camuflagem comparativamente mais simples, né, para tipo, você conseguir negar a sua origem e fugir de campos de concentração, etc., porque como a sua pele era igual a das pessoas que estavam te perseguindo, então era mais fácil camuflar. Exatamente. Mas que tem coisas, e aí pode ser uma questão racial, pode ser uma deficiência, pode ser... Tem tanta coisa que simplesmente não é perdoada na primeira vista quando você vai de encontro ao que seria a norma, né? A todas as normas que a gente vai. Então, assim, uma pessoa que é obesa, ela não tem como negar. Você olha e você vê. Ok, mas assim, e aí tudo que aquela pessoa está sujeita por causa disso, porque a uma primeira vista ela não passa pelo primeiro filtro social que as pessoas estão encarando. E o que me puxou muito durante o texto foi que, assim, é claro que ele está falando de uma experiência pessoal, e ele vai falar aquilo com muita força, é óbvio que é forte, mas que quantas outras pessoas também não passam por outros filtros, é porque eu acho que a gente, hoje em dia, com competência e sorte e uma construção social, está tentando fazer essa volta na questão racial, mas que tem tantas outras que essa volta ainda não está sendo feita. E que, claro, não tem talvez não tenha, não posso falar por mim. A homofobia, por exemplo, é uma coisa muito recente. Exato, mas que é recente ter um nome, mas não é recente acontecer. E talvez esses processos, essas voltas ainda não estejam acontecendo. A minha dissertação do mestrado foi sobre alunos autistas na licenciatura. Então eu fui muito fundo nessa parte da universidade. E aí quando a gente vai muito, a gente não consegue não começar a associar, né? Botar as lentes. E aí, não só a parte acadêmica, mas... Você me dá, eu trabalho com alunos, desculpa te interromper, eu trabalho com alunos autistas no primeiro segundo, seria muito legal ler. Não, e assim, claro que eu posso usar, tá no repositório do Promate, mas uma coisa que fez toda a diferença do mundo para mim foi procurar blogs, Instagrams e páginas de pessoas brasileiras e gringas que fazem não sei se é advocacia a palavra que se usa para isso em português, porque me falta a palavra, mas que... Exatamente, que advogam em causa própria, ou seja, não são cientistas sociais, não são psicólogos, são nada assim, tipo, é assim que a minha vida é, e meio que o começo fala. Exatamente, meio que vem no começo de dizer que você não pode falar por mim sem falar comigo, exatamente. Mas e aí, enfim, isso tudo para dizer que tem algumas páginas que são exatamente para fazer essa interseção de caminhos entre famílias que têm filhos ou etc., parentes que são autistas com nível 2 ou 3 de suporte, então que por causa de um comportamento talvez você bate o olho e vê que foge de alguma forma dessa norma, e que ao mesmo tempo passam pelo capacitismo e também pelo racismo, porque são famílias de origem negra. Então eu falo, se é difícil para quem só sofre o racismo, se é que é difícil para o branco que sofre o capacitismo, então vocês não têm como dizer como essa encruzilhada da minha família, que ao mesmo tempo vai passar pelos dois, e pelo meu filho, que vai ser um homem negro de 30 anos de idade e que tem um comportamento social diferente, e ele vai ser parado pela polícia e ele não fala. E aí? E assim, interseccionalidade. é desesperador ler sobre tipo, eu não sei responder, mas obrigada por dizer, mas eu não sei como. Esse ditado falou, eu até coloquei lá no congresso, a frase da uma entrevista do ministro Silvio de Almeida, que ele fala que questiona, né, enquanto jornalistas, que
ele tem basicamente a mesma formação que o Fernando Haddad, mas ele tem que em todo momento estar se reforçando, porque esse primeiro filtro é de que ele é um homem negro. Mas ele tem que marcar o lugar dele, que ele está na economia, tem que falar o currículo dele. E mesmo quando ele fala, ele é questionado, porque se o negro não tem estudo, é vagabundo. Assim. E se tem estudo, ele também é criticado. Então ele fica nesse. Ele cita esse movimento, desses filtros que acontecem, que o negro tem sempre que estar se enquadrando. E uma coisa que ele já falou também, é que assim, que sempre chama de lugar para falar de questões de racismo, ok, mas nunca chama para falar de direito, que é a área dele, e que ele é foda, e que chamam ele para... O racismo tem esse peso, né? Alguns amigos negros já me falaram isso, eu tenho que ficar explicando, até esse peso recai, isso também é uma forma de racismo, de perversidade, assim. De deixar... Tá o tempo todo tendo que relembrar. Isso deveria ser... uma coisa que faz você sofrer, né? Isso deveria ser trabalho dos brancos que inventaram o racismo. Eu li isso, vai primeiro se educar e depois vem conversar comigo, porque o meu papel não é te educar para poder falar comigo. Mas ele falou essa questão do se perceber negro, né? Eu levei a Damiris lá na escola do município para ela falar um pouco com as meninas, eu abri para a turma toda do 9º ano, né? E ela falou da trajetória dela, que ela fez mestrado, que ela foi para o México fazer intercâmbio e tal. E aí depois ela abriu para perguntas, né? E aí um menino que era pardo, assim, né, também, ele virou para ela e perguntou assim, eu queria saber como você se percebeu negra. E aí ela ficou assim, tipo, não entendendo muito a pergunta dele, né? Aí ele falou assim, não, é porque eu me percebi negro há 2 meses atrás, quando eu fui na loja Americanas, e o cara começou a me seguir. Tipo assim, ele é filho de um alemão, uma negra. E ele falou, cara, eu só me percebi negro nesse momento. E ele falou assim, e obviamente eu sou muito negro, assim, tipo, ele tem, né? E aí ele falando isso, assim, isso tem muita informação total. André, eu disse isso na aula de análise, mas eu falei que tinha que ter um solo. Eu me percebi negro há pouquíssimo tempo, quando eu estava andando no shopping de Niterói e eu escutei Plaza, o segurança falando no rádio, existe uma pessoa assim, vestida assim, passando pelo corredor tal, olha direito. E eu estava andando no shopping. Aí eu parei, olhei, gente, vestido desse jeito, sou eu! Sou eu! Essa coisa é e aí que eu me percebi mesmo. E aí entra essa questão do apagamento, porque embora existia um apagamento da família do meu pai em dizer, não, você não é preto, porque eles eram brancos e eles não queriam que eu me visse como preto. Também existe um apagamento, e acredito que isso deve estar colocado no texto, da própria família negra, que de alguma forma ela tenta se embranquecer e se colocar na sociedade. E isso é importante, porque assim, na família da minha mãe, o cabelo não pode crescer. Porque se o cabelo crescer, ele enrola, fica ruim e tu não vai arranjar emprego. O cabelo. Então, e esses eram os termos, eu vou usar os termos que eu estou. Ninguém corta logo o cabelo, não deixa ele ficar grande não, porque para trabalhar precisa de cabelo ajeitado. É muito isso. Eu queria falar sobre o embranquecimento, mas só uma questão de ordem antes disso. Vocês querem fazer uma pausa para o café? Eu sou adepto do café. É bom descongelar. Então a gente pode ir lá, comprar o café e voltar para ser rápido, tá? Beleza? Eu vou comprar. Depois eu quero retomar essa coisa do embranquecimento. E tem um fato que eu lembrei. Tem um fato que eu lembrei nesse sentido.